Boa noite, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para deixar a nossa mensagem de reflexão. E a nossa mensagem hoje, eu quero contar uma história que tem uma moral muito linda e junto com a moral da história tem uma reflexão para nós meditarmos sobre os nossos posicionamentos, sobre como tem sido o nosso cotidiano, porque muitas vezes nós vivemos milagres diários que Deus nos permite viver, mas nós estamos tanto no nosso automático, vivendo o nosso cotidiano, que esquecemos de louvar a Deus pelo que nós temos vivido. Essa história nos conta que uma certa vez, em uma cidade muito distante, em um lugar de difícil acesso, morava um homem com a sua esposa e eles tinham uma filha pequena. E ao sair para trabalhar, ao retornar para sua casa, ele se depara com uma situação muito difícil. Ele olha, agora vê essa menina nos braços da sua mãe, quase morta porque tinha sido picada por uma cobra venenosa. E ele, sem saber o que fazer pela distância da onde morava e até o hospital, e como era uma família muito humilde, não tinha nenhum meio de transporte. E agora ele sai correndo, anda quilômetros de distância e ele chega na casa de um vizinho. E ele agora pede a chave do carro do vizinho. O vizinho tinha uma caminhonete. Aí o vizinho estava tentando falar para ele, né, o porquê que ele queria a chave e explicar para ele como estava o estado do carro. Porém, o desespero do homem foi tão grande que ele chega na casa e ele pede a chave, e o dono da casa, sem entender que chave que ele estava dizendo, ao olhar em cima da mesa, ele vê a chave do carro, ele pega a chave e ele sai correndo, ele entra na garagem do vizinho, entra dentro do carro e ele sai. Ele vai à sua casa, ele pega a sua filha, que já estava em um estado muito crítico, e ele sai desesperado ao hospital. Ao chegar ao hospital, os médicos prontamente vieram, conseguiram aplicar na menina um antídoto e conseguiram conter o veneno da cobra que já estava na circulação, né, desta menina, conseguindo então salvar a vida da menina. Agora o seu pai retorna para casa com a sua filha, com a sua esposa alegre, feliz, porque a menina agora estava bem. E ele vai à casa do vizinho para devolver as chaves do carro e também para agradecer o vizinho. E ao entregar as chaves do carro, ele diz para o vizinho: olha, se não fosse o Senhor, se não fosse o seu carro, a minha filha agora teria morrido. O homem agora mais impactado do que nunca, ele diz: olha, não agradeça a mim, mas agradeça a Deus. E o homem não entende, dizendo: não, mas eu não salvei a minha filha, graças a Deus. Mas sim, foi graças ao seu veículo que eu consegui chegar ao hospital em tempo e os médicos conseguiram salvar a minha filha. E ele diz: não, o meu carro não tinha motor. Por isso que eu estava tentando te explicar, mas o teu desespero foi tão grande que você não conseguiu me ouvir. E você simplesmente pegou a chave, entrou na garagem e saiu com o carro. Quando eu vi a cena, eu fiquei mais impactado ainda e acreditando de um Deus que faz milagre. Naquele mesmo momento, o homem sai desesperado, vai à garagem do carro, ele abre o capô e ele se depara com o carro, de fato não tinha motor. E aí ele se joga no chão e se prostra, dizendo que verdadeiramente quem tinha salvado a sua filha foi Deus. Nós vivemos milagres diários e muitas vezes nós esquecemos de louvar a Deus pelos milagres, porque achamos que estamos vivendo aquilo por mérito, ou porque é algo do destino, ou porque é alguém que está nos beneficiando. Tudo que nós vivemos não são pessoas, não é sobre coisas, mas é sobre Deus. Se você está trabalhando e às vezes está numa empresa que você gostaria muito de estar, está trabalhando e está lá porque quem te deu saúde e fôlego de vida foi Deus. Se hoje em dia você cursa ou você tem alguma graduação, claro que muitas vezes foi mérito teu porque foi atrás, estudou, mas quem te deu mérito de dar vida e o fôlego de vida foi Deus. Se não fosse Deus nos dando fôlego de vida, nós não conquistaríamos nada neste mundo. Primeiramente, a primeira pessoa que precisa ser glorificada, exaltada por a conquista que você teve, essa pessoa precisa ser Deus. Agradeça a Deus nas tuas conquistas, seja elas grandes ou pequenas, os milagres diários que nós vivemos, os livramentos que Deus nos dá, que muitas vezes os nossos olhos humanos não contemplam, mas nós sabemos que no mundo espiritual, o céu muitas vezes está ao nosso favor. Que nessa noite você possa meditar nessa história, tirar uma lição de vida para você e aprender a ser grato a Deus a cada dia, a celebrar a cada conquista, sendo ela grande ou pequena, a não
não se cobrar demais por querer muito, mas agradecer a Deus pelo pouco que Ele tem te dado. E entender que tudo é dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Deus, Ele é o único e é por Ele que nós estamos aqui. Primeiro precisa sempre ser Deus. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa e uma boa noite de sono.